Portanto, já que o movimento do Sol e o seu percurso do Oriente ao Oriente completam um dia, desejava saber se é o movimento que constitui o dia ou se é a duração em que se realiza esse movimento, ou se são essas duas coisas conjuntamente. Olá, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à série de vídeos sobre Santo Agostinho, a física de Santo Agostinho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de movimento e a relação do movimento e o tempo, que Santo Agostinho dá um destaque bem grande nos últimos capítulos do livro Confissões. Exatamente essa parte foi uma dúvida importante de Santo Agostinho, que ele não compreendia muito bem se o tempo estava relacionado com o movimento, se dependia do movimento ou se era apenas uma relação entre tempo e movimento. Por isso que nos outros vídeos passados nós falamos um pouco sobre o tempo, porque o tempo é uma grandeza primordial para se entender o que é movimento. Isso, e os outros conceitos também, né, que a gente já abordou também, sobre o espaço, Sobre matéria, mas, matéria, isso. claro, é necessário um objeto se movendo no espaço, num intervalo de tempo, para que a gente possa contar o movimento. Mas o que Agostinho se pergunta é se o tempo depende de algum objeto se deslocando em um determinado espaço. Por exemplo, nessa leitura, ele se pergunta sobre os corpos celestes. Esse versículo, ele está falando sobre o movimento que o Sol faz ao redor da Terra, na concepção agostiniana, isso na concepção de Santo Agostinho, porque a física que ele conhece é a física aristotélica, certo? Então, a física aristotélica dos movimentos dos corpos celestes é que o Sol se move ao redor da Terra. E que, claro, é a concepção do Agostinho. O que ele está dizendo? Que na passagem bíblica que Josué para o Sol, ele explica que mesmo parando o Sol, o tempo está passando. O Sol ficou parado, mas o tempo passava. De fato, foi em um intervalo de tempo seu próprio que lhe foi suficiente, que aquele combate foi conduzido e terminado. Vejo então que o tempo é uma certa distensão. Mas vejo mesmo? Ou apenas me parece que vejo? Tu me mostrarás luz, verdade. Aqui é uma questão também interessante que ele mostra que o tempo ele não pode ser visto de forma direta. Apenas pelo movimento das coisas que se movem. Mas isso em si não é o tempo. Não é o tempo. Mas quando a gente conta o tempo, nós também não estamos vendo o tempo. Exatamente. Que é outra passagem que ele fala aqui, ó. Que nenhum corpo se move a não ser no tempo, tu dizes. Mas não ouço que o próprio movimento do corpo é o tempo, tu não o dizes. Porque quando um corpo se move, meça o tempo durante o qual se move, desde que começou a se mover até acabar. Se não vi quando começou e ele continua se movendo, de maneira que não vejo quando acaba, não posso medir, a não ser talvez do momento que começou a ver ao momento que acabo de ver. Isso que ele está descrevendo é uma dependência, entre aspas, do tempo em relação ao movimento. Mas quem tem a dependência em relação ao outro é o movimento tem uma dependência em relação ao tempo. Exatamente. O tempo é independente do movimento. Então ele coloca em outra passagem que poderia medir o tempo quando um oleiro, uma olaria, por exemplo. Então quer dizer que não precisa um corpo se movendo para medir o tempo. Porque um corpo pode estar parado e o tempo pode estar passando. Ele vai estar passando mesmo se ele estiver parado, né? Sim. Então, o movimento vem dessa concepção de Aristóteles do motor imóvel. Que para Aristóteles, o movimento depende da atuação de um outro corpo para colocá-lo em movimento. Motor imóvel que move todos os seres moventes. Essa concepção aristotélica, ela vai dar um estopim para Agostinho entender o que é o movimento, não em sua plenitude, porque como a gente sabe, o movimento não depende de outra força.
O movimento não depende de outro corpo colocando ele em movimento. O movimento é uma tendência natural dos corpos. A força pode alterar o estado do movimento num corpo, ou ele estava em repouso, ou ele estava em movimento contínuo. Então, a força ela altera o estado do movimento, ela é essa variação, certo? O que significa que eu não preciso de um motor para manter o corpo em movimento, mas o corpo que está em movimento não precisa de outra força para manter ele em movimento. É uma propriedade da própria matéria. É algo natural. É a inércia. Um corpo se mantém em movimento. O que Agostinho entende é que esse corpo que se mantém em movimento, ela está relacionado com o tempo. Então ele tem a noção de deslocamento e de tempo. Porque o movimento depende do tempo, mas o tempo não depende do movimento. Exatamente. Então é uma grandeza que define a outra. Então o tempo define, juntamente com o deslocamento, define o que é movimento, certo? Agora ele faz uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: não meço também o próprio tempo? Ou seja, se não dependo dos corpos celestes se movendo ao redor da Terra, lembre-se que isso é a concepção de Agostinho, não poderia eu medir o tempo independente do movimento das coisas? Entende? Se o tempo é independente, como eu posso medi-lo? Essa questão do tempo é bem complicada, por isso que Santo Agostinho dizia que se me perguntam o que é o tempo, eu sei, mas se me pedem para explicar o que é o tempo, eu não sei. No sentido de que ele sabia o que é o tempo, mas ele não sabia explicar, porque é um conceito extremamente complexo. Exatamente porque o tempo não é algo que a gente pode observar, a gente não pode ver o tempo. A gente pode ver o movimento das coisas que se movem no tempo, mas isso em si não é o tempo. Aí ele chega numa conclusão que existe um engano da percepção humana em relação ao movimento e o tempo, que eles estão muito próximos um do outro. E ele fala que o engano é porque sem a variedade de movimentos não há tempo, porque isso era o erro inicial. E essa conclusão que chega, na verdade ele fala que essa conclusão está errada, porque e não há variedade alguma onde não há aparência. Que quando nós dizemos que o tempo depende do movimento, isso é uma aparência. É aparente apenas, porque a verdade está longe da aparência. Uhum. Ou seja, a verdade é que o tempo independe do movimento e que o movimento, dizendo que é o tempo, é apenas uma aparência. Agostinho dá início a um problema grande que é como podemos saber se algo está parado ou em movimento. Então, quando Josué para o sol, por assim dizer, Josué estava parado. E o sol parou em relação a Josué. Mas o que você tem que entender nessa passagem é que Josué está na terra. O referencial é a terra. Se a terra para, o sol para. A descrição bíblica é que o sol parou. A realidade é que a terra poderia ter parado. Uhum. O referencial vai dizer se o objeto está em movimento ou não. E aí temos outro problema. O referencial. Se o referencial está em movimento e eu também estou, em hipótese, ninguém estaria parado e ninguém estaria em movimento. Mas em relação um ao outro, só há uma verdade. Ou parado, ou em movimento. Mas se os dois estão em movimento, parece que ambos estão parados para eles mesmos. Para eles mesmos, os dois estão parados. Uhum. Há uma resposta. Para um observador de fora, os dois estão em movimento. Mas só há uma resposta. Mesmo assim, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é uma ou ela é outra. Exatamente. Não é relativo. Não é relativo. Mesmo na relativização do referencial, a resposta final é uma só. Uhum. Ou em movimento ou parado. Em relação ao objeto 1, ele está parado. Em relação ao objeto 2, ele está em movimento. Mas veja, na relativização do referencial, eu tenho uma conclusão. Ele não é as duas coisas. Ele é para um e ele é para outro objeto em si, mas há uma resposta. Mas mesmo assim, não se estabelece uma medida fixa do tempo. Essa medida fixa que ele não encontrava, por causa das condições da própria época de Agostinho, é que tudo
se movia em relação a outro objeto. O Galileu vai dar essa ideia depois com Tycho Brahe. Todos os físicos eles vão se basear nesse movimento relativístico. Mas o que ele está entendendo é que precisa de um referencial. E o que a gente tem de referencial absoluto é a luz, por exemplo. Nós podemos medir o movimento através da velocidade da luz dos outros objetos, Que é constante. que é constante. Nós podemos medir o tempo através da velocidade da luz, que é constante. Então, mesmo os objetos parecendo ter em referencial a um objeto está parado e em referencial a outro objeto parecer estar parado, quando a gente referencia com a luz, só há uma resposta: está parado em movimento. Porque a luz é um referencial absoluto, diferente dos outros corpos que são referenciais relativos. Essas questões são muito interessantes, mas Agostinho entende o que ele está querendo dizer com tudo isso. É que para onde é o movimento da alma humana? É uma questão teológica, não só física. Né? Que as duas estavam juntas. Santo Agostinho, Confissões é muito isso. Tem física, mas tem a parte teológica sempre junto. Por exemplo, para a física aristotélica da época era a Terra. Se um objeto cai, uma pedra cai, a pedra é feita de terra e o lugar da terra é para baixo. Uhum. Se nós respiramos, soltamos o ar pela boca, o ar vai para cima, que é o lugar natural dele. O fogo vai para cima do ar, que é o lugar natural do fogo. Tudo tem o seu lugar. O seu lugar. E onde a alma humana está, para onde ela vai. Porque todas as coisas que existem têm um movimento natural, né? Uma tendência natural que leva para algum lugar específico daquele objeto. E por que então, baseando-se nessa tendência natural do movimento dos corpos, que é permanecer em movimento ou ficar parado, certo? Falando sobre inércia, nós podemos fazer a relação com a alma humana. Os nossos desejos têm uma tendência natural à concupiscência, mas há algo externo, ou nesse caso poderia ser até interno a nós, que nos altera o estado de movimento da nossa alma. Nós temos uma tendência natural ao pecado, à concupiscência. Ou seja, há algo que altera este movimento. Altera este movimento e ela nos leva para um lugar diferente. A alma quer ir para esse lugar, mas ela precisa de uma certa interferência de uma força para alterar o estado de movimento da alma. A alma estava tendendo às concupiscências, mas algo a retira daquele local e muda seu estado de movimento em busca das virtudes, do estado de graça, etc, etc. Uma força que interfere nesse movimento. Isso. Então, não é que Aristóteles e Agostinho erraram na definição, mas a definição da teologia deles, mas a física estava um pouco incipiente ainda, mas a ideia continua a mesma. O movimento da alma e do corpo, do composto, corpo e alma, é uma tendência à concupiscência. Devido a uma ação, uma graça, ele altera esse movimento, fazendo com que ele mude a direção. Ou acelere, por exemplo. Ou seja, a descrição física do que é o movimento está intimamente ligado com as tendências da alma. E é muito inerente, porque nós percebemos as nossas concupiscências nos levando para um lado, e a ação de Deus na nossa vida, através da graça, nos levando para o outro. A direção contrária. Ou seja, naturalmente o homem tende a pecar pelo seu próprio estado de homem natural. Que é a natureza decaída do homem. Exato. Em oposição nós temos o homem espírito, ou seja, o homem voltado para Deus, certo? Mas todo homem que se torna voltado para Deus, ele necessitou de uma interferência de Deus pela graça. Ou seja, uma força alterou o estado de movimento daquele corpo. Essa é a questão teológica do movimento. É isso aí. Então é isso. Esse era o vídeo de hoje, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de deixar o seu comentário também. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau. Salve Maria.